Boa tarde a todos, eu sou Rodrigo Pascoal, da Protec Engenharia, aqui em mais uma ação promovida pelo Instituto de Engenharia do Paraná, através da Câmara Técnica de Sistemas Construtivos e Habitação. Esses eventos que nós organizamos têm por objetivo informar nossos associados e a comunidade em geral a respeito de temas relevantes de interesse público e cumprir com a missão de manter o IEP como protagonista em nosso estado. Hoje convidamos para uma conferência, para um bate-papo sobre o tema ocupação urbana em áreas de risco, deslizamentos de terra, com ênfase em deslizamentos de terra, que aliás tem uma relação direta aí com a nossa Câmara, de Habitação, o ilustre professor Luiz Edmundo Campos. O professor Luiz, conhecido como professor Luizão, ele é presidente licenciado do CREA da Bahia, mestre pela PUC-Rio, professor titular aposentado da UFBA, conselheiro da BMS e uma das maiores referências nacionais a respeito do tema e de geotecnia. Junto comigo na conferência, eu apresento aqui meu colega de Câmara Técnica, o Cambre, Antônio Carlos Cambre Júnior, que é engenheiro civil, pós-graduado em Segurança do Trabalho, Engenharia de Campo e Gerenciamento de Obras, coordenador de graduação do IDD, e o Tennyson Freire, mestre, formado pela UFBA, Engenharia Civil, mestre pela UFPR, doutorando em Engenharia Civil com ênfase em geotecnia pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais conceituadas do país na área de geotecnia. Sejam bem-vindos a todos, então. Bom, para iniciar, gostaria, professor, de trazer aqui brevemente um dado constante do Anuário de Defesa Civil do Estado do Paraná. Aqui no nosso estado, cerca de 86% dos acidentes que foram reportados à Defesa Civil em 2018, o último ano em que foi divulgado esse anuário, isso corresponde a cerca de 370 casos, estão relacionados com a incidência de ventos e chuvas no nosso estado, dentre os quais os deslizamentos de terra. Esses eventos resultaram em mais de 144 mil pessoas atingidas em 2018, com prejuízos de mais de 150 milhões de reais. Em outros estados, como Salvador, ou como a Bahia, como Salvador, a cidade de Salvador, onde o senhor mora, esse problema é ainda mais acentuado. Dada a importância desse assunto, professor Luiz, para o nosso estado e para o nosso país, o grande número de pessoas atingidas e o grande prejuízo que desastres dessa natureza causam, gostaria então, que o senhor, como uma das maiores referências do tema, fizesse uma breve explicação para nós aqui de como ocorrem esses deslizamentos, para que todos esses milhares de engenheiros e a comunidade em geral que estejam nos assistindo também no Paraná e no nosso país, fiquem nivelados a respeito do tema. Com a palavra ao senhor. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, por estar falando com vocês do Paraná, um estado e uma cidade aí de Curitiba que tem uma grande paixão, tenho grandes amigos aí e tenho feito algumas apresentações, tenho sido muito bem recebido, Aí também com o Cambre, com o Tennyson também, um grande abraço a vocês. Vou fazer aqui uma apresentação rápida para vocês aqui do ponto sobre o tema, preparei aqui uma apresentação, tá? Então, a gente tem, no caso aí dos problemas de por que ocorrem os deslizamentos, então a gente tem, no primeiro momento, a gente tem os fatores condicionantes, aí um carregamento vertical, um descarregamento lateral, uma elevação de pressão neutra, ou então a saturação do material, um avanço da frente de umedecimento e o intemperismo. Vamos ver cada um desses, Então, a gente tem aqui o carregamento vertical, é quando você coloca alguma coisa na parte superior. Então, você pode ser um aterro, uma edificação, colocando lixo, uma contenção na parte superior, qualquer coisa que carregue essa parte aqui do terreno, Aqui tem um exemplo, Então, você tem aqui um carregamento horizontal, carregamento vertical. Aqui está o círculo de Mohr, para aqueles que entendem aí dessa parte de resistência ao cisalhamento. E vamos colocar um carregamento aqui. Então, quando você coloca esse carregamento, há um acréscimo da tensão horizontal ou vertical, que pode atingir a superfície de ruptura. Então, a gente teria uma ruptura aí provocada por um carregamento vertical. A gente pode ter também uma outra questão de uma escavação, um descarregamento lateral, por escavação ou por erosão. Então, o que a gente observa, aquele mesmo estágio inicial de tensões, e quando a gente promove um descarregamento lateral, a gente promove aqui um desconfinamento, podendo atingir também a ruptura. Seria uma outra causa
Essas causas necessariamente não são isoladas, pode ser um conjunto delas, né? Temos também um modelo clássico de mecânica dos solos aí, que é a parte da elevação do nível de água, né? A elevação da pressão neutra, né? Ou então a pressão neutra é gerada por um cisalhamento. Então, é semelhante àquele anterior que nós tínhamos visto, o estado de tensões, e quando acontece uma subida do nível de água, há uma corrida do círculo para a origem, podendo atingir também a superfície de ruptura. Tá? Temos também o temperismo, isso aí é uma esfera geológica, né? Num tempo em que a rocha vai virando solo, então ela vai perdendo resistência. Como também temos um problema da saturação, que é um solo não saturado muito comum na nossa região, que é a redução da resistência ao cisalhamento diante desse solo estar não saturado. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, que pode ser por intemperismo ou por saturação. A gente tem aqui o estado inicial de tensões e quando esse material perde resistência ou por saturação ou por intemperismo, o que acontece é que a envoltória desce. Ao invés do ciclo mudar, a envoltória desce, podendo atingir o ciclo, que é por essa infiltração. Tá? Então, a gente tem aqui um processo de infiltração, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente tem a primeira água que entra no solo, é uma água dissolvida, fica aqui em volta dos grãos, como se fosse um gelo. Temos agora a parte capilar, que à medida que essa água vai entrando, temos aqui uma curva característica que vai aumentando o raio e, consequentemente, diminuindo a sucção, né? Isso aqui a gente chama de sucção capilar, essa que a gente vai perder com o umedecimento do material, seguindo essa relação que quanto maior a sucção, menor a umidade, e a umidade aumentando, a sucção vai diminuindo, ou seja, a falsa coesão do material. Tá? E aí, quando o material atinge uma determinada capacidade de campo, ele acaba pingando e há um avanço dessa frente de umedecimento. Parecido como tem esse exemplozinho aqui, né? A gente tem aqui o processo inicial, que tem aqui uma chuva, uma nuvem chegando, aí você tem uma parte de chuva, né, que começa a infiltrar a água no terreno. Deixa eu voltar aqui um pouco, que ela passou aqui de mais uma cena. Tá? E aí você começa a ver uma frente de umedecimento atingindo o terreno, e essa frente vai caminhando, né? Mesmo que a chuva passe, a frente continua ainda aprofundando. Isso pode provocar o deslizamento. Então, é isso que a gente tem estudado em Salvador, isso que acontece em muitos lugares, né, em solos tropicais, principalmente na nossa região. Tá? Aqui a gente está mostrando o efeito de uma vegetação, que é muito importante, né? Você tem uma precipitação, então você tem a interceptação pelas árvores, uma parte dessa água evapora, uma parte dela cai aqui embaixo, dessa parte que cai vai ter um escoamento superficial, que vai ser o runoff, né? Que vai provocar muitas inundações. Teremos um escoamento também aqui embaixo do terreno, chamado de escoamento hipodérmico, e o restante penetra no solo, do qual uma parte é puxada pela planta para alimentar suas folhas. Então, ela puxa, e aí tem uma coisa boa da vegetação, que é tanto a raiz como ela diminuir a sucção no solo, né? Aumentar a sucção no solo por puxar água. Né? A gente tem um exemplo aqui típico que aconteceu aí em Santa Catarina, naquele ano lá de 2009, 2010, né? Muitas bananeiras são plantas que geralmente não deveriam ser aplicadas, porque elas são plantas largas, então você imagina, a chuva cai aqui, a água entra por essa folha, que passa por esse tronco que é bastante poroso, né, e vai atingir a raiz, que é um bulbo, a bananeira gosta de umidade, então ela acaba puxando água e jogando tudo que a gente não quer. A gente quer evitar que a água penetre no solo, a bananeira joga água para dentro do solo. Aqui a gente tem alguns casos de Salvador, daqueles cortes que eu falei para vocês, né? O pessoal aqui corta aqui verticalmente para poder ganhar espaço. Outro caso, olha, aqui uma casa que o pessoal vai fazendo aqui, né, cortes verticais, e isso se dá devido à sucção do material. Aqui acontece em bairros ricos também, cortes também verticais. Né? Outro caso aqui também. E aqui a questão outra ruim, que é o tubo de água que o pessoal joga nas encostas. Você vê aqui diversos tubos jogando água nas encostas, porque não tem aqui a drenagem de águas pluviais. Essa é uma cena com diversas bananeiras aqui no terreno, né, que está provocando essa infiltração de água. E finalizando, era interessante a gente pensar no seguinte, que as chuvas são muito mais importantes, a intensidade da chuva, né, do que a chuva acumulada em 24 horas. Sempre a gente fala, choveu tanto em 24 horas, mas não é tão... Vamos imaginar, choveu 100 milímetros. Se chover 100 milímetros em uma hora e depois não chover mais,
você tem que chover em 24 horas 100 milímetros. Mas se chover, uma grande parte disso aí vai escoar superficialmente, vai ter problemas de alagamento. Mas se chover 100 milímetros durante o dia inteiro, grande parte dessa água vai infiltrar e vai ser pior, né? Outra coisa que a gente também está pensando muito é reduzir os patamares. Geralmente a gente faz corte a cada 8 metros, coloca um patamar para coletar a drenagem. E esses patamares eram largos. Hoje a gente está fazendo ele mais estreito porque são pontos de infiltração de água. Tem a importância da drenagem também, que é muito importante aqui, você trabalhar em obras de drenagem, e a outra, a importância do estudo geológico, né? Eu acho que esses são os pontos importantes para a gente começar. Muito bom, professor. A explicação foi muito boa a respeito dos gatilhos aí, né, dessas questões dos deslizamentos, e ficou muito clara essa importância da questão da infiltração, né, da água como um dos principais aí gatilhos que devem ser controlados de alguma forma para mitigar os problemas decorrentes aí dos deslizamentos, né? O Cambri, dada essa explicação aí inicial do professor, eu passo a palavra então para ti, para você fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, quero parabenizar o professor, não estava no script, Rodrigo, mas foi sucinto, muito rápido, uma explicação de engenheiro, não só para engenheiros, como qualquer um entende. A questão da bananeira ali, rapaz, olha, eu nunca tinha... Professor, o que o engenheiro mais gosta é de quem o faça pensar. De quem... O senhor sabe do que eu estou falando? O engenheiro gosta daquele que ele faz pensar, que ele tira da zona de conforto. Eu confesso que nunca tinha pensado na questão da bananeira. Eu sempre vi bananeira em ocupação, tal, eu até achava que bananeira era importante para aquilo ali. Já tinha visto, já tinha olhado e achava, não, bananeira deve ser algo que, né, deve ser a planta que casa bem, né, com a ocupação, com taludes instáveis e tal. E agora o professor deu uma explicação ali para a gente olhar de uma forma diferente isso tudo. Então, professor, eu quero deixar aí meu voto de louvor para a sua explicação aí, muito técnica, muito sucinta. Mas assim, ó, nós estamos aqui com 4 engenheiros, vamos ser assistidos por engenheiros e por futuros engenheiros. Então, assim, a nossa profissão, diz lá o nosso código de ética, que é alto ponto de honra, e o seu exercício exige postura honesta, digna e cidadã, certo? Então, nós temos que ser dignos e cidadãos, não só conosco, como também com quem precisa. Então, eu acho que está faltando engenharia, professor, para essa questão que nós estamos tratando aqui na nossa live. Está faltando engenharia, certo? Está faltando cuidar dessas áreas, está faltando os engenheiros entrarem mais nisso, até para buscar parcerias, porque não tem condição, o senhor mostrou fotos ali que não tem condição das pessoas viverem daquela forma. Aquilo ali é a crônica de uma morte anunciada, né? Parafraseando a obra aí do Gabriel Garcia Marques. Então, o que eu vivi? Eu vivi no final da década de 90 e no começo dos anos 2000, um programa aqui do governo do estado, eu era funcionário público, chamado desfavelamento. Nós tirávamos a pessoa da área de risco, mas não só isso. Quando ela saía de lá, já tinha um conjunto habitacional pronto. Já tínhamos construído, já tínhamos feito a obra. E aquela área era reurbanizada. E ali entrava, depois da execução do conjunto, ali entrava o que tem de mais fácil para o engenheiro fazer na vida, que é demolir. Ali entrava a demolição. Como não tínhamos muito equipamento, normalmente era um trator de esteira e uma cavadeira hidráulica, então era ótimo deixar aquilo tudo para trás, a maneira que aquelas pessoas viviam, deixar tudo aquilo lá no passado e aí reurbanizar a área. Eram feitos parques lineares, eram alargadas calhas de rio, desassoreamento de rio, então tinha todo um trabalho em cima daquilo. Não eram plantadas bananeiras nenhuma, professor, ninguém plantava bananeira, elas só eram removidas. Tá? Então, assim, e eu percebo
que depois daquilo, eu já estou falando do início dos anos 2000, professor, depois daquilo, eu não, no nosso estado aqui, e o senhor elogiou o nosso estado, eu não vi mais aquilo. E eu não sei como é que é no restante do Brasil, mas uma coisa eu sei, não basta, em primeiro lugar, retirar a pessoa sem dar condição para ela ir para um outro lugar, né? Porque a pessoa está ali porque não tem condição de estar em outro lugar, ele não vai comprar um terreno, ele não vai comprar nem Minha Casa Minha Vida, ele não vai conseguir, ele não tem renda, muitas vezes são autônomos, muitas vezes são pessoas que nem, entre aspas, cidadãos são, que não tem documento, porque todas as portas já se fecharam para aquelas pessoas. Então, olhando a parte da engenharia é muito fácil, né? A parte da engenharia a gente estudou para isso, a gente arruma jeito de resolver. Mas essa parte social, professor, o que o senhor me diz na questão específica de políticas públicas e de talvez parcerias público-privadas? O que o senhor tem visto por aí? O que o senhor pode falar para nós a esse respeito, professor? Cambry, respondendo aí o que você colocou, eu sempre cito aqui na minha cidade que essas pessoas não ocupam as áreas de risco por opção, e sim por falta de opção. Então, eu acho difícil isso que você colocou. Esse trabalho é um trabalho muito difícil quando não se tem uma cidade planejada. Uma cidade planejada é tudo muito tranquilo, você fazer as coisas para que ela possa implantar a população depois. O difícil é quando você deixa a população ocupar e que não tem nenhum controle. Vou mostrar algumas imagens aqui disso para vocês, tá? Então, eu tenho aqui um compartilhamento na minha tela. Então, aqui tem a minha cidade aí maravilhosa, né? Então, a gente vê aqui alguns bolsões verdes, como tem os parques de vocês aí, né? Aqueles maravilhosos parques que vocês têm. Então, são áreas que não podem ser ocupadas, né, pela população. A gente tem aqui um início de uma ocupação na cidade, um morro, onde isso aqui começa no final de semana. As pessoas vão escavando aqui assim, sem nenhum controle, de qualquer jeito, vai cortando. Olha um detalhezinho aqui, corta o talude e pega essa terra solta, que não tem onde jogar, e joga aqui embaixo e vai colocando. Então, muitas vezes, vai construindo aí em cima. E constrói um barraco, o barraco fica pequeno, ele vai expandindo, vai crescendo para trás, vai crescendo para o outro lado. Então, é uma coisa muito complicada da gente observar essa situação. Tá? Depois vira isso aqui, ó, uma ocupação onde ela vai crescendo verticalmente, vai botando puxadinhos. A gente já encontra aqui em Salvador esses puxadinhos com 5, 6, 7 pavimentos, né, que começou com uma coisa simples. Esse aqui é um caso diferente, olha, ele já não cansou de crescer para cima, ele está crescendo agora para baixo, está cortando para baixo aquela parte do descarregamento, colocando em risco as habitações, né? Olha como está a nossa cidade aqui, ó, ocupada, densamente ocupada com diversos, né? Essa aqui são parte de encostas que as pessoas não ocupam porque tem diversos deslizamentos. Olha aqui, ó, outros aí para ver como a cidade já está densamente ocupada, onde a gente não tem condições de mais programar uma habitação adequada. Então, a forma que teria seria tirar esse pessoal para colocar num outro local, mas esse local não existe. Então, é um local que tem que ser colocado muito distante, né, onde não tem infraestrutura, e aí as pessoas acabam não se adaptando. Então, as pessoas vão morar muito distante da cidade, onde elas têm que pegar aí aproximadamente um transporte coletivo, que muitas vezes não tem ou demora muito, e depois de um certo tempo ela volta para aquele local, que ela já vivia naquele local, né? Então, acho que a gente na engenharia tem que trabalhar muito em ver como é que a gente pode recuperar essa área, mas manter a população na própria área. A mesma coisa, algumas delas aqui moram em casas, e você coloca depois num conjunto habitacional, que elas não sabem morar em condomínio. E aí começa a ter o conflito entre as pessoas, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente pensa que está dando uma casa à população, uma coisa boa, e às vezes a briga entre o condomínio, que as pessoas não conseguem viver em condomínio, não sabem viver em condomínio, acaba criando um problema maior. Dá para ver aqui, ó, nossa região também de falha, isso aqui é tudo declividade, na imagem não dá para ver muito, mas aqui são todas encostas e cheio de bananeira, né? Aqui você já está vendo que já foram cortadas essas bananeiras. E aqui é uma casa que a gente tem numa região nossa de Massapê. Massapê é um solo expansivo. Só para você ter uma ideia, ele suspende um aterro de 30 metros de altura, né, a pressão de expansão dele.
Então, as pessoas fazem casas tradicionais, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Aqui nós temos também um problema sério de antigas pedreiras, vocês têm aí, mas vocês fizeram coisas boas, belíssimas em antigas pedreiras, né? Nos parques ali. A gente aqui tem problemas. Aqui as antigas pedreiras eram no centro da cidade, a cidade foi crescendo e foi empurrando as pedreiras mais para fora, né? E a gente está vendo aqui agora as pedreiras como é que são, ó. Parte aqui da rocha embaixo, mas o estéreo aqui em cima é muito perigoso. Aqui é lixo jogado nas encostas. Aqui é uma outra situação de 4 pedreiras que tem aqui. Olha, a gente fez aqui um trabalho mostrando essas pedreiras. Olha essa parte aqui que para a pedreira é o estéreo de cima. E olha como está essa vegetação densa, mostrando um lançamento de esgoto. Então, esse lançamento de esgoto mostra a infiltração de água, né? A possibilidade de ter deslizamento. Esse aqui botaram um conjunto habitacional na parte de baixo e essa terra caiu e acabou aqui matando diversas famílias na parte de baixo. Aqui uma outra visão de pedreiras também, das pedreiras, né? Então, a gente dá para ver aí o problema que a gente enfrenta, né, Cabrini, na cidade, dessas ocupações e que muitas vezes não tem onde colocar, né, essas pessoas muito distantes. Os investimentos aqui habitacionais que nós tivemos mais recentemente, aí do Minha Casa Minha Vida, foram construídos devido ao governo pagar um preço global. As pessoas têm que ter um preço do terreno atraente, e esse preço atraente não é na cidade, é fora da cidade. E isso criou um problema muito sério, né, porque não tem mercado, não tem farmácia, não tem nada para essa população ter acesso, e ela acaba se desiludindo daquele local e voltando de novo para essa área, né? Então, é uma coisa difícil da gente colocar. Não sei se lhe respondi o que você me perguntou. Respondeu. Não, eu fico satisfeito com a sua resposta, porque a sua visão é muito mais ampla do que a que nós temos aqui, né? E o que o senhor falou aí de trabalhar em cima dessa área, isso volta naquilo que eu falei do nosso código de ética. A nossa profissão é bem social da humanidade. Não é nossa profissão. A profissão não é nossa. A profissão de engenheiro não é do profissional que a exerce. O nosso código de ética diz que é um bem social da humanidade. Isso é engenharia como bem social da humanidade. Tentar trabalhar naquela área. O que também é difícil, né? Porque precisa de muito trabalho, né? Só botando uma coisa, complementando, Câmara, que eu esqueci de colocar, eu vejo que o problema que a gente está enfrentando no país atualmente não é um problema de engenharia, é um problema de falta de engenharia. A gente tem aí dirigentes tomando posições, a parte do direito também se envolvendo muito, e a gente meio recuado. Um outro problema também que eu acho que é importante a gente discutir, nossos cursos de engenharia são formados para atender essa população? Eu acho que é uma grande interrogação, né? A engenharia e a arquitetura é feita para fazer prédios e empreendimentos de classe média alta. A gente precisa rever nossos cursos de engenharia para atender também essa demanda social que é grande, e a gente tem um trabalho muito importante para desenvolver nessa área. É isso aí, professor. Uma belíssima de uma palestra aí para nós. Bom, a respeito o Câmbio puxou esse assunto de políticas públicas e até privadas, parcerias público-privadas, para tentar resolver esse problema que nós temos de ocupação em áreas irregulares, né? Nós participamos, você, o Tennyson, pelo menos, nós participamos da Conferência Brasileira de Encostas, lá em Florianópolis, né, em 2017, acho que o senhor também estava, né, promovida pela BMS. E tanto lá quanto num outro evento também no Congresso Brasileiro de Riscos e Desastres, que eu até publiquei um artigo junto com o Tennyson, a respeito de um tema diverso, mas relacionado com questões de tubulação e que afetam a questão de ocupação urbana e tudo mais. Mas tanto num quanto no outro evento, eu fiquei bastante impressionado com as explanações, as exposições das defesas civis, né? Tanto a Defesa Civil de Santa Catarina, que expôs lá o trabalho todo feito em 2008, quanto também a Defesa Civil de Minas Gerais, né? E eu sei que outros estados também, essa Defesa Civil exerce um trabalho magnífico, e fica aqui minha singela homenagem nesse vídeo para eles, e sei que existem parcerias também com a ADMS para a realização desses trabalhos em alguns estados. Aí acho que isso deveria ser ampliado, né? O trabalho conjunto, público,
privado, com associações, e acho que esse é o caminho, né? Denison, meu amigo, você agora passa a palavra para ti, para fazer uma pergunta aí para o professor e fazer a tua contribuição. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Pascoal, engenheiro Rodrigo Pascoal, pelo convite. Gostaria também de agradecer aí também a presença do professor Luiz nessa live, professor ao qual eu tive o prestígio de ser aluno durante minha fase de graduação. Também gostaria de agradecer também a participação também nessa live conjuntamente comigo, ao Antônio Cambrim, e a todas as pessoas que estão assistindo hoje a nossa live a respeito da ocupação urbana, em ocupações densas em taludes urbanos. Eu acho que esse tema é de grande relevância do ponto de vista da engenharia e da sociedade, uma vez que é uma dificuldade que é presente hoje no nosso cotidiano, e principalmente nos centros urbanos. Em determinada fase da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar conjuntamente, inclusive, com o professor Luiz, na Codesal, Defesa Civil de Salvador, fazendo avaliações de taludes e de áreas de riscos durante a Operação Chuva, que é o momento que mais deflagra deslizamento de terra lá na capital. E com essa experiência, eu pude constatar que os fatores que eram mais intervenientes do ponto de vista de deslizamento era justamente essa questão das ocupações urbanas sobre essas encostas, né? E justificativa de a remoção da cobertura vegetal, como o professor Luiz mesmo elencou, a canalização de sistemas de água para o interior do maciço do talude, seja água de esgoto, drenagem, água fria, cortes irregulares, como ele mesmo ilustrou na sua apresentação, né? Plantas que acabam colaborando com a saturação da massa do talude, como é o caso da bananeira, ausência de coleta de lixo, etc. Associado a esses fatores, né, que são fatores antrópicos, tem essas questões socioeconômicas e geográficas, né, justificadas justamente pelas condições de êxodo, né, pessoas que saem de cidades pequenas e vão para as grandes capitais, não têm muitos recursos, né, têm baixa capacidade financeira e acabam tendo que ir para as zonas mais periféricas e acabam ocupando esses terrenos que são de alguma maneira irregulares, né? E eu inclusive li no relatório de IBGE que nossa topografia do Brasil ela não é muito interessante na região da costa leste litorânea, né? Nós temos um relevo muito irregular, com presença de taludes muito íngremes, montanhas e regiões que são suscetíveis a deslizamento de terra. Tendo em vista todas as questões que foram citadas aqui no meu comentário inicial, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Luizão, voltada à solução, né, tendo em vista todos esses fatores. Professor Luiz, quais são as tecnologias disponíveis hoje no mercado que podem ser úteis ao monitoramento e avaliação dessas encostas urbanas? Em caráter complementar, eu gostaria de saber quais equipamentos e metodologias hoje são adotadas pelas prefeituras, seja a prefeitura da cidade ou prefeituras de bairro. O senhor pode falar pela sua experiência da prefeitura de Salvador, mas se souber de outras prefeituras também pode expor algo. E eu gostaria de saber o que é que eles têm utilizado justamente para mitigar ou até mesmo evitar esses deslizamentos de terra. Obrigado, Rodrigo. Tennyson, é importante, né? Nós tivemos alguns marcos aí por volta de 2008, 2009, muita chuva aí nessa região, Paraná, Santa Catarina, aí no sul do país, que foi uma tragédia muito grande, né? E tive visitando depois aí com Edgar Odebrecht aí de Joinville, esses locais aí de Santa Catarina, e pude ver o estrago que aconteceu. Posteriormente, em 2011, aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, aquilo ali, grandes escorregamentos, e o governo federal, naquele momento, decidiu que tínhamos que fazer algumas coisas, já que não dava para fazer obras em uma quantidade muito grande, mas tínhamos que preservar vidas. Então, foi feito um sistema de defesa civil, melhorou muito com a contribuição aí do pessoal de Minas, de Santa Catarina também, São Paulo e outros locais, e a ideia era preservar vidas, então. Então, a ideia é
já que não dá para fazer obras em todos esses lugares ao mesmo tempo, vamos fazer sistema de alerta e alarme para que possam tirar as pessoas dos locais, para que não tenham escorregamentos. Então, foi instalados sirenes, né? Foi instalada uma rede nacional de pluviômetros, hoje tem mais de 5.000 instalados no Brasil inteiro, disposto aí pelo CEMADEM, né? Foi criado o CEMADEM também, o Centro de Desastres Naturais, que juntou isso, botou radares meteorológicos. Como mostrei para vocês, né? O mecanismo que está muito relacionado ali é a infiltração de água. Então, a gente tem que ver chuva passada e chuva futura para poder fazer uma previsão. Então, os radares meteorológicos vieram para poder ajudar você a prever, né, esses dados. Vou compartilhar aqui alguma coisa com vocês, dessa outra parte aqui, né, onde a gente tem aqui chuvas em Salvador, tá? No período que nós estudamos, 2006 a 2015. Então, para vocês observar aqui o seguinte, olha, que aqui é chuva, o azul e o vermelho é deslizamentos. Muitas vezes você tem aqui muita chuva e menor deslizamento, outra vez aqui, ó, menos deslizamento e muita chuva, pouca chuva e muito deslizamento, e vai vendo que não tem uma correlação direta, né? O que dá para a gente ver é que a chuva média em Salvador é em torno de 2.000 milímetros, e que quando você passa dela, o número de deslizamento começa a estourar demais em relação ao que vinha acontecendo anteriormente. Aqui são os meses, a gente estudou aqui, né, em cada mês, e em 2006 o mês pior foi o mês de maio, né, em termos de chuva e também de deslizamento. 2009 também foi maio, né, e aqui 2015 também. Então vocês vão para ver que na nossa região, diferente da de vocês, né, a de vocês aí é mais no final do ano, dessa parte, a nossa é no mês de maio. Abril, maio e junho são os meses mais críticos. Nós estamos agora passando um período aqui em Salvador. A gente analisou, tinham pluviômetros em Salvador, poucos, e nós fomos correlacionar chuvas com pluviômetros. Utilizamos aqui o Voronoi para separar áreas, né, que tinham maior influência, e fomos ver os escorregamentos que tinham em função aqui dos pluviômetros. Depois, a Defesa Civil, junto com o CEMADEM, instalaram mais pluviômetros em Salvador, e nós redividimos a cidade e detalhamos mais para ver as chuvas, né? Aqui está o número de ocorrências de deslizamento entre 2005 a 2015, 11 anos, foram 15.024 deslizamentos de terra. Vocês estão dando para ver aqui como está espalhado na nossa cidade, né? E aqui um mapa de calor, mostrando que está concentrado nessa área aqui do miolo, que a gente chama, né? E nessa área aqui do subúrbio ferroviário. Aqui é a região da Falha de Salvador, onde a cidade começou. Nesse período, nós analisamos aqui, esse aqui foi em 2006, chuva em alguns pluviômetros com deslizamento. Então, vocês vão para ver aqui, ó, que vinha chovendo aqui uma certa intensidade e não tinha deslizamento de terra. Daqui a pouco a chuva aumentou e olha como disparou o deslizamento de terra. Está mostrando uma relação aí. Aqui em 2009, tá? Mostrando aqui que a gente tem esse período mais chuvoso, como ele dispara o processo, e aqui em 2015, né, os procedimentos. Nós fizemos uma análise do tipo seguinte: nós tínhamos que ter dados das propriedades do Salvador, né, infiltração, dados de chuva, e nós não tínhamos isso. Então, nós pegamos e fizemos uma análise do tipo, olha, os escorregamentos que aconteceram, como eram as chuvas naquele período, e fizemos aqui, né, a chuva no evento, depois aqui com mais tempo, e foi aumentando o período até analisar aqui com 4 dias. A gente observou que com 4 dias obtinha mais uma correlação entre acumulado de chuva e também, né, deslizamento. Fizemos isso, estudamos, definimos aqui aquela estrutura de que cada um tinha a influência e verificamos que a área de influência de cada um deles, né, era maior nessa parte aqui central. E aqui tem o dado que o CEMADEM utilizava para Salvador, né? Se chover 120 milímetros em 96 horas era perigoso, também com chuva de 60 e 50 milímetros. Aqui tinha que se chovesse 30 milímetros em 24 horas era para modificar o estado de alerta, que ele ficava no estado intermediário. Depois, se chovesse 50 milímetros em 24 horas, ia para uma previsão e tinha previsão de chuva
ia para um alerta alto, e se chovesse 120 milímetros em 96 horas, ia para um alerta muito alto aqui na cidade. E nós fizemos um estudo comparando aqui e chegamos a esses dados. Tá? Aqui nós chegamos à conclusão que chuvas acontecendo em 24 horas em 120 milímetros nessa área, ou então em 96 horas 250 milímetros. Em cada área tivemos relações diferentes. Tá? Essa aqui era 60 milímetros em 24 horas e 120 em 3 dias. Mas depois que começava a chover, esses limites mudavam para 20 e 60. Ou seja, quanto chovia mais, era mais fácil da água penetrar. Então, a gente colocou isso aqui. A Codesal não adota esse valor ainda, que a gente está refinando ele, né, para ter essa informação de chuva. Então, foram instalados diversos pluviômetros no Brasil inteiro, diversas ações, e a ideia aí que a Defesa Civil Nacional, aliada às defesas civis mais municipais, né, porque o Estado tem pouca interferência no município, chegaram a esses estudos de alerta e tirar as pessoas. Agora, não é fácil tirar as pessoas. Né? A gente fez aqui diversos simulados anteriormente, e nesses simulados, o que é que acontecia? As pessoas não saíam. E a gente pensou, não, porque é o simulado. E agora a sirene foi acionada em Salvador e ninguém sai. As pessoas não acreditam que vão acontecer alguma coisa com elas. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente treinar a população, que nesse momento, enquanto não dá para fazer uma área segura, uma estabilização com determinadas obras de contenções ou retaludamentos ou drenagem que permitam a segurança, enquanto isso não tiver, nós temos que preservar vidas e é importante que elas saiam das suas edificações quando tiver um alerta. Então, houve um investimento significativo da parte do governo nessa parte de instrumentação e monitoramento, mas a gente precisa que a população tenha esse entendimento. É claro que tocar uma sirene não significa que vai deslizar, significa que há possibilidade de deslizar. E, às vezes, quando a gente toca a sirene e não tem um deslizamento, a população perde mais a credibilidade ainda. Mas a gente tem que estar sempre ciente para colocar isso para eles, que o mais importante é que preserve a sua vida, porque o patrimônio a gente está para refazer. Muito bom, professor. Eu diria o seguinte, eu gostaria que o senhor, para finalizar, fizesse uma consideração final a título de uma mensagem para toda a nossa audiência, todo mundo que está nos assistindo aí no momento, que vai nos assistir aí pelo YouTube, etc. Que ações que nós, engenheiros, representantes de classe, as autoridades, que ações que nós, ou que você que está assistindo aí, poderia tomar para mitigar esse problema, ou para conscientizar a população? Que mensagem que o senhor pode passar, o senhor como um proeminente da nossa classe, né? Foi presidente do CREA, agora está da Bahia, está se candidatando à reeleição, tem uma grande representação. Qual mensagem que o senhor deixa para nós? Eu acho que é importante a gente começar desde o tempo de formação, Rodrigo. Eu acho que a formação, as universidades têm que treinar mais profissionais para que hajam na parte social, que entendam a parte social. E a gente também lembrar o seguinte, fazer habitação para pobre não significa fazer habitação de péssima qualidade. Eles têm dignidade também, temos que fazer para um cidadão, independente do poder aquisitivo dele. Então, isso é muito importante e os engenheiros têm que aprender a trabalhar mais nesse processo, porque, às vezes, o que a gente observa são desdém da parte de algumas obras de engenharia quando são feitas em obras de baixa renda, incompletas obras ou usam material de qualidade não tão adequada. Nós precisamos mudar. Né? Agora, o problema maior que eu vejo, aí não é um problema da engenharia, é um problema do país como um todo, nós temos que evitar o êxodo para as cidades. As cidades não suportam mais a quantidade de gente muito grande, as cidades estão lotadas, elas não têm mais espaço e aí as populações começam a fazer condições precárias de habitação e o que a gente deve fazer é que mantenha as pessoas no campo, não por imposição, e sim por uma situação de opção de vida e está uma situação bem melhor. Queria aqui projetar mais uma coisinha rápida para vocês. Queria agradecer a vocês aí, né, que uma visão da minha cidade, de lá e deixar aí um abraço para todos vocês aí, pessoas daí do Paraná, que eu tenho o prazer de ter grandes amigos dessa terra querida, né? E espero ter sido útil para vocês. Estarei sempre aqui à disposição para colaborar no pouco que eu sei, poder transmitir isso para vocês, né? Eu acho que é mais importante que a gente leva da vida não pode ser os conhecimentos, né? A gente tem que repassar
Isso é uma coisa que eu me orgulho muito na minha vida de ser professor e ser engenheiro, né? Então, acho que o que a gente pode fazer é transmitir o que a gente tem de conhecimento para as pessoas de uma forma simples. Eu procurei mostrar para vocês aqui que não tem nenhum bicho de 7 cabeças a engenharia. A gente entende, tinha um professor meu que dizia, engenharia nada mais é do que física e bom senso. Se a gente entende o fenômeno físico e tem bom senso, a gente faz engenharia. O resto tudo é cálculo, mas a gente tem que ter esse bom senso de fazer a obra, de perceber e dar soluções, né? Tênis sabe aí que foi meu aluno, a gente tem um trabalho aqui, que na disciplina que eu lecionava, eu colocava para que eles desenvolvessem um trabalho numa região de baixa renda, como se fosse uma empresa. E eles viviam lá desenvolvendo esse projeto e acharam uma experiência muito boa para a gente levar. A primeira coisa que a gente tinha a impressão no primeiro momento era chorar, não acreditava. O que é que eu vou fazer aqui? Achava incapaz. E depois, devagar, a gente ia enxergando que tinha uma saída de um lado, uma saída do outro, né? Conversando com as pessoas, sabendo ouvir as pessoas. A população tem um conhecimento muito bom que a gente precisa absorver também, né? E eles davam algumas dicas e era uma coisa bem interessante. Eu me lembro no local que eu fui fazer uma parte que era lixo e eu disse, olha, vamos fazer um lixoduto então para jogar aqui o lixo lá para baixo. A líder comunitária disse, de jeito nenhum. Aqui todo mundo tem que aprender que tem que levar o lixo e já colocar na lixeira, porque uma pessoa de cima que coloca esse lixo no lixoduto, ele se desfaz do lixo, mas quem está lá embaixo não se desfaz. Aqui nós temos que pensar como um todo. E aí aprendemos e esquecemos o lixoduto. E são coisas desse tipo que a gente vai aprendendo com eles, né? Com a ideia, a gente tem que ouvir bastante, ao invés de chegar lá pensando que é o doutor que sabe tudo. Vamos ouvir que às vezes ele tem uma experiência boa e a gente aproveita essa experiência deles e aproveita a técnica que a gente tem e sai com soluções muito mais interessantes para atender essa população. Queria agradecer a vocês aí, né? A Rodrigo, ao Cambre, ao Tennyson, né? E a todos aí do Paraná pela paciência aí e espero ter colaborado um pouco com vocês. Um grande abraço e um beijo no coração. Muito obrigado, professor Cambre e Tennyson, pela presença aqui na nossa conferência. Espero que esse vídeo vai ser amplamente divulgado e sirva para conscientização e informação de quem o assistir. Acho que essa é a nossa missão principal. E que a gente, como cidadãos e engenheiros, a gente possa ter a compreensão dos problemas que afligem as comunidades mais carentes e possamos também agir e cobrar dos responsáveis a solução dos problemas. Tá? Então, muito obrigado por ter despendido esse tempo conosco e você que está nos assistindo, fique ligado aqui nas atividades do Instituto, que vem muito mais por aí. Muito obrigado a todos.